Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai conhecer um pouco da Patrícia e a sua história com idiomas. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast e, por favor, se apresente para o pessoal aqui do podcast que está escutando a gente. Ok, primeiramente, Oli, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Hoje eu trabalho como recrutadora para projetos internacionais em uma grande multinacional. E tudo isso começou graças à minha relação com idiomas, especialmente com o inglês. Hoje faz 2 anos aproximadamente que eu estou trabalhando nesse cenário internacional, utilizando o idioma diariamente aqui no meu trabalho, e é uma coisa que eu gosto bastante. E de quebra eu estou estudando agora o meu terceiro idioma, que é o espanhol. Então, eu tenho muita facilidade para aprender idiomas e eu sou apaixonado por novas culturas. Então, acho que o idioma está intrinsecamente ligado a tudo que eu conquistei aqui até hoje. Daí o Oli me convidou para a gente conversar um pouco sobre isso e eu fico aqui à disposição. Bom, então atualmente você é trilingue, né? Então você sabe português, que é o idioma seu nativo, inglês, e você está estudando espanhol há quanto tempo? Isso, hoje eu estou estudando espanhol há 2 anos. Nossa, você já deve estar no Tô nível avançado, intermediário. O curso que eu estou fazendo hoje, ele tem 7 módulos, 7 níveis. Hoje eu estou no sexto, então acho que dá ali já para me virar caso eu seja jogada em um cenário de língua espanhola. Mas faz 2 anos já que eu estudo espanhol e eu também consumo muito conteúdo na língua espanhola, especialmente Interessante. depois que o meu interesse se voltou para essa língua. Porque. E está muito voltado à minha carreira também. Eu percebo pelo menos na minha profissão, que existe muita demanda no mercado latino-americano. Então, a gente tem muitas empresas, especialmente norte-americanas, voltando os olhos para o Brasil e para o mercado latino, e essa questão do idioma abre muitas portas. Interessante. Eu já experimentei isso com o inglês, que me abriu as portas para eu ter a minha primeira experiência internacional também. Eu já trabalhei diretamente para uma agência do Canadá, recebendo em dólar, Oh, o que legal. foi uma experiência muito interessante. E hoje eu estou querendo ampliar ainda mais o leque de oportunidades que eu tenho. Então, é por isso que eu estudo. Só por curiosidade, já tem 2 meses e meio que eu estou estudando espanhol. Por quê? Ah, Porque eu percebi um padrão também quando eu estava procurando por vagas, né? Assim. Então eu procuro muito naquele site Solids e na Gup. Não sei se fala Gup ou Gup. Gup, Bom, tá Gup, certo. né? Então eu estava procurando, eu percebia muito que tem muitas empresas brasileiras que estão expandindo o mercado delas para aqui na América do Sul, e geralmente elas têm muita demanda para suporte, por exemplo, para o idioma espanhol. E eu comecei a perceber esse padrão e falei, tem uma oportunidade aqui para o futuro, sabe? E eu comecei a estudar, por enquanto só com o Duolingo. Mas voltando um pouco atrás, né, eu gostaria de saber qual foi o que despertou, o que te motivou a começar a aprender inglês e como que foi esse processo, né? Como que você começou a aprender? Você começou sozinho, por aula particular? Então desenvolve essa informação pra gente. Ok. O meu interesse pelo inglês começou bem naturalmente, acho que ali na adolescência, enquanto eu ainda estava ouvindo pop rock internacional, e eu ia aprendendo as músicas para cantar junto, que eu sempre gostei de cantar junto. Então eu ia olhando a tradução, olhando as letras, e esse foi o meu primeiro passo. Depois que eu entrei no curso de idiomas propriamente dito, eu nunca tive aulas particulares com o professor one-on-one, Qual que era a época mas mais ou menos, só para o pessoal se situar? a época que eu entrei no curso de idiomas foi ali em 2011, que foi no primeiro ano da universidade, e aí eu acabei fazendo 1 ano e meio de curso nessa escola de idiomas, que foi a minha primeira experiência também com sala de aula em outro idioma. Foi uma experiência bastante
legal. Acho que essa é a melhor palavra que eu encontro para descrever. Foi diferente, mas foi muito proveitoso. Eu consegui absorver bastante coisas e eu tenho naturalmente facilidade para aprender novos idiomas. E eu sempre fui muito ativa, eu sempre estou ouvindo músicas internacionais, eu sempre assisto filmes e séries no original, ali com a legenda para treinar o listening também. E depois que eu finalizei o curso de idiomas, aqui na minha cidade existia uma organização chamada IESEC. E Interessante. eles recebiam intercambistas aqui de várias partes do mundo para fazer projetos sociais aqui na cidade. E enquanto eu estava na universidade, eu tive contato com dois desses intercambistas que vieram para cá para um projeto voltado justamente para o ensino do idioma para universitários. Não era Essa, bem o ensino do idioma tradicional, mas era mais um projeto de conversação, para que as pessoas tivessem a oportunidade de praticar o inglês, ainda que não tivessem isso no dia a dia. Seria um momento ali uma dúvida. especialmente voltado para aquilo. A ISEC, essa organização, ela é uma ONG, digamos assim, que faz a ponte entre intercambistas do exterior para o Brasil, digamos assim. Isso, e eles levam brasileiros para o exterior também. Eu Interessante. atuei nessa ONG por 4 anos como voluntária. Eu fui intercambista deles também, que foi justamente o contato com esses intercambistas que estavam aqui na minha cidade que despertou esse interesse, porque eu achei muito legal. Era um casal, era uma moça da Dinamarca e um rapaz da Finlândia. E aí eles vieram, foi meu primeiro contato com estrangeiros, e eu fiquei pensando, caramba, que legal, eu quero ter uma experiência dessa na minha vida. E daí eu fui atrás de saber, fui na IESEC saber como é que funcionavam as coisas, né, o que era, o que oferecia, quais eram as possibilidades. E eu fiquei sabendo que eles fariam uma seleção para membros dali a alguns meses. E daí eu já estava com esse pensamento na minha cabeça, né? Eu quero fazer o meu próprio intercâmbio. Mas eu conheço o pessoal daqui da minha casa. E eu sabia que se eu estivesse dentro, ia ser muito mais fácil de convencê-los a me deixar ir. Então eu fui, me juntei, me voluntariei, né? Comecei a fazer parte da IESEC. E fiquei justamente no time de recrutamento e seleção que trazia intercambistas de todas as partes do mundo para fazer projetos aqui. Então, eu entrava em contato, eu fazia entrevista com eles utilizando o inglês e ali aquele velho portunhol, então eu já Nessa tinha época, domínio do idioma. como que você descreveria o nível seu de inglês depois que você saiu do curso de idiomas, assim? Eu diria que ele estava um B2 ali, um Upper Intermediate. Intermediário, avançado. Ele estava um intermediário ali com um pezinho no avançado, E mas ele esse curso de idiomas que você fazia, ele era daquele estilo mais tradicional ou ele era mais diferente, assim? Tipo, era o estilo tradicional. Eu estudava, eu não livre, sei se pode falar o gramática, nome etc. aqui da escola, Pode falar se você mas quiser, tem importância. eu estudei na cultura inglesa. Tá. Daí a gente tinha o livro, tinha a sala de aula, mas eram aulas bastante interativas. Então a gente conseguia praticar bastante e também não era uma sala que era lotada de alunos. Então a gente conseguia ter um tempo de conversação adequado para ter aproveitamento da aula. Entendi. Mas avançado mesmo, ele só ficou depois que eu fui para o meu próprio intercâmbio. Porque aí foi uma imersão, né? Eu Nossa, acabei indo para o Egito. Então, ou legal. eu aprendi inglês ou eu aprendi árabe e o inglês era mais fácil. A língua Então, eu oficial fui do pelo Egito inglês. é árabe. E uma secundária seria o inglês, digamos assim. A língua oficial deles é o árabe, mas o meu projeto, a língua oficial era o inglês. Porque eu trabalhava lá com universitários também, com projetos de leitura. Então, eu Qual levava cidade ou livros. estado do Egito você foi? Eu fui para Zarzee, que é uma cidade que fica ali a uns 80 quilômetros do Cairo, mais ou menos.
Daí, tudo que eu conversava com as pessoas ao meu redor era em inglês. Todo mundo com quem eu tive convívio lá falava inglês. E isso aumentou absurdamente o meu nível no idioma. Pra, eu gosto de dar um exemplo dizendo que logo nos primeiros dias que eu cheguei, sempre que alguém falava alguma coisa comigo, eu ficava tipo, ai, desculpa, eu não entendi. Você pode repetir mais devagar, por favor? Sabe? E aí você vai melhorando naturalmente, você não percebe. Aí foi preciso um deles me dizer, olha, você percebeu o quanto você melhorou? Você não tá mais pedindo pra gente repetir, você tá Ah, tá. aprendendo tudo de Você primeira. nem mesmo você não percebia a sua própria evolução, assim. Não, foi a partir daí que eu me toquei, é verdade, eu tô conseguindo entender tudo aqui. E eu tô falando melhor também, eu não tô mais Uma gaguejando, não dúvida, tô mais travando. o custeio da sua viagem, parte foi sua ou tudo foi? Você que pagou o custeio da sua viagem? Tudo foi meu com relação a passagens, mas o projeto que eu estava, ele me deu hospedagem lá, alimentação e transporte Ah, do legal. lugar que eu estava hospedada até o local onde eu ia trabalhar. Como que era o seu dia a dia, por exemplo, na cidade, por exemplo? O povo, eles falavam inglês ou só árabe? Como que foi sua interação com as pessoas fora da sua bolha de trabalho, assim? Tá, eu fiz muitos amigos universitários ali da mesma faixa etária, e uma coisa interessante é que lá o material deles de estudo na universidade é em inglês. Então eles têm o São meio que idioma obrigados, bem. assim. Eles têm que saber, porque senão não se formam. E Interessante. aí eu também fiz amizade com um cara que era dono de uma escola de idiomas lá. E os outros intercambistas também estavam em projetos com o idioma inglês. Eu estava com outros 5 intercambistas lá na época. Eram 3 da China, um da Índia e um da Hungria. E eu daqui do Brasil, éramos 6. E daí nós ficávamos todos juntos lá no apartamento dos intercambistas, então tudo que a gente conversava era em inglês. E as pessoas da IESEC, as pessoas ao nosso redor, pelo menos mais próximas de mim, todas elas falavam inglês. Então a questão da comunicação não foi um problema. E por incrível que pareça, o inglês deles é muito bom. Eles não têm, pelo menos não que eu tenha percebido, um sotaque muito forte ou muito carregado. É diferente de conversar com um indiano, por exemplo, que Sim, ali muito é. carregado, né? E o que que você achou da cidade que você estava morando? O que que tinha de legal para fazer lá? Tá. Era uma cidade que ficava bem próxima do Cairo, mas que não era na região do Cairo. Então, foi bom porque eu consegui ter um custo de vida ok, de não ser explorado como um turista pelos locais, mas ao mesmo tempo eu podia ir e voltar do Cairo a hora que eu quisesse. Porque lá era tudo muito barato, muito barato. Para dar um exemplo aqui, uma passagem da cidade que eu estava para o Cairo, que dava mais ou menos uma hora de viagem, custava tipo R$ 8, convertendo para o real do quanto valia a moeda na Sim. época. Era basicamente isso, então era tudo muito barato. Qual foi a outra pergunta? Quais lugares assim você visitou assim na Ah, sua tá. cidade que você estava ou nos arredores assim? Tá, na cidade mesmo em si não tinha muitos pontos turísticos assim, era uma cidade mais residencial. Mas eu conheci o Cairo, eu fui para as pirâmides, eu entrei nas pirâmides, eu andei de camelo, nossa, foi muito legal. Eu fui em vários museus que tem lá, fui na Tahrir Square, que é aquela praça simbólica onde aconteceu a Revolução, a Primavera Árabe. Interessante. Fui para Alexandria também, visitei a Biblioteca Nossa, de que legal. Alexandria. Nossa, Eu tô assistindo um incrível. canal chamado Estranha História no YouTube. E ali o cara fala muitas coisas legais assim sobre cultura do Egito e etc. E tem um episódio que fala sobre Alexandria. Muito legal. Cara, e Alexandria é
assim, mais organizada, mais limpa do que o Cairo, apesar de ser uma região metropolitana também. E, cara, quando eu cheguei, a biblioteca deles tem uns 11 andares. Sabe o que é isso? Não, não imagino. É muito incrível. Tem museus lá dentro da biblioteca. É uma Caramba. coisa assim, uau, sabe? Você fica impressionado com tudo que tem lá dentro. Não é só livro, não é só. Não é tipo a Biblioteca Municipal de Campina Grande, entendeu? Uhum. É uma coisa E quanto extraordinária. tempo Tem você ficou lá estátuas, tem. no Egito? Quanto Eu tempo fiquei durou sua 2 meses. intercâmbio? 2 meses? Foram 7 semanas especificamente, né? Aí foram 6 semanas onde eu estava como voluntária no projeto, e na última semana foi uma semana free, que nós intercambistas, tiramos para viajar. Daí a gente foi para Dahab, é uma cidade que fica na Península do Sinai, ali no Mar Vermelho. Uhum. Então foram os 3 lugares que eu conheci. Eu estava lá, o Cairo, Alexandria e o Sinai. Eu queria ter conhecido muito mais, né? Mas devido a questões de tempo e férias da universidade, eu tive que voltar para continuar estudando, então não deu tempo. Mas, nossa, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. Você visitou então 3 cidades mais ou menos. Dessas Isso. 3 cidades, de cada uma, o que que você pode indicar para o pessoal de lugar ou de comida? Eu não me dei muito bem com a comida árabe. Aí eu vivia de massas. Por quê? Pô, O que que tinha de estranho assim na comida, por exemplo? é muito temperada. E eles têm umas combinações meio estranhas. E daí eu não curti muito. Daí eu me alimentava praticamente de comida italiana e eu voltei uns 8 quilos mais gorda para casa, basicamente. Mas de lugares, cara, se tu for no Cairo, vai no complexo de Gizé. Porque não são só as 3 pirâmides que tem lá. É todo um complexo. Tem as 3 pirâmides principais, daí tem outras pirâmides menores. Tem a pirâmide do cara que arquitetou as pirâmides, tem um museu falando sobre a construção das pirâmides, tem os passeios que você pode fazer e dá para ver a cidade de lá também. Então, tipo, é muito legal. Nossa. Lá em Alexandria, um dos locais que eu mais me lembro é a Cidadela, que é como se fosse um castelo, que era meio que um forte de defesa da cidade nos tempos passados. E a biblioteca, obviamente. Tipo, a biblioteca é sensacional, é incrível. E tem um café brasileiro lá do lado. Ah, Então, sério? Qual que é o nome do café? Brazilian Coffee. Nossa, tipo, super sugestivo, né? E no Sinai, a cidade que eu fiquei é Dahab, e eu recomendo os mergulhos. Que você pode. Cara, já imaginou você dizer, cara, eu mergulhei no Mar Vermelho? Sensacional. É. Daí tem vários passeios desses, tem escaladas que você pode fazer também. Tem outras opções lá, tipo a cidade mais badaladinha de todas. Eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas o nome é Sharm el-Sheikh. Só que a gente acabou não indo para lá por questões de custo. A gente foi para Dahab, que é meio que parecido e dá para fazer basicamente todas as coisas por um preço do valor. Então, o custo-benefício aí foi ótimo. Mas você pode acampar no meio do deserto, você pode. Legal. Diferente. É muito legal. E você pode ter uma experiência exclusiva nesse sentido, de ir acampar só você e a sua turma, e você ficar lá no chalezinho, no meio do deserto, olhando para as montanhas de um lado, olhando para o oceano do outro lado, e chegar lá de camelo. É muito legal. Uma dúvida. Tipo, como que você se adaptou, por exemplo, à temperatura das cidades, assim? Lá é muito quente, faz muito frio à noite, não sei. Quando eu fui, estava no inverno. E por incrível que pareça, 2 semanas antes estava nevando. Estava Poxa, nevando no inverno. como Eu assim? não tive a Mas, tipo sorte assim, de nevando ver. por exemplo, de cair neve mesmo?
Sim, Sério? me mandaram até fotos, disseram, porque foi uma coisa que não acontecia em não sei quantos cento e tantos anos que isso tinha acontecido. Eu não dei a sorte de ver, né? Porque quando eu cheguei lá já tinha acabado, a neve já tinha ido embora. A neve não gosta de mim. Mas em questão da temperatura, foi de boa, não foi nada absurdo. Tava no inverno, mas tava um inverno assim, tipo 18 graus, que é o que eu pego aqui em Campina Grande. Uhum. Então não foi muito difícil. Só colocar um casaquinho ali, uma meia, um Legal. moletomzinho. E assim do povo mesmo do Egito, assim que você teve contato, o povo local, assim, eles são legais, assim, tipo, o que você achou das pessoas, das interações? Eles são bastante receptivos e eles querem sempre agradar você. Eles estão sempre procurando fazer você se sentir bem, você se sentir à vontade e te dar comida. Tipo, meio que você recusar a comida lá é como se fosse uma ofensa. Sabe quando você tem uma avó que você vai pra casa dela e ela tá sempre querendo fazer você comer? Ai, que Sim, magrinho que você tá, toma isso daqui. Então, é basicamente a mesma coisa. legal Então, isso. as pessoas vão te oferecer comida o Nossa, tempo todo. tem uma coisa bem interessante que tem um cara que eu sigo no YouTube, né, chamado Leleco. Ele mora lá na Austrália, assim. E ele curte muito culinária, tipo, quando ele viaja para os lugares tipo Filipinas, Indonésia e dentro da Austrália também, ele curte muito comer, né? Então, tipo, o Egito seria perfeito para ele. Sim. E daí, quando você tá indo para um jantarzinho assim, aí tem as comidas normais, tipo, tem um arroz normal, tem uma batata E frita eles comem normal, feijão, um só por franguinho. curiosidade. Tem. Tem? Tipo, eu vi feijão lá em um café da manhã que me levaram. E daí era uma mistura dessas que eu falei diferentes, estranhas, que não me agradaram muito, que era tipo um pão árabe com feijão, tomate e limão no meio. Daí essa combinação foi muito exótica para o meu paladar Achei interessante. e eu acho eu não consegui comer. Mas mas sim, ele tem de tudo lá, todo tipo de comida. Comida ocidental, comida oriental, comida Uhum. árabe, Tem um pouco de tudo, né? do, é, tudo que você quiser. Tem. E o que você achou, assim, da infraestrutura das cidades que você passou? Tipo, como que é a cidade? Você falou que uma era mais limpa, outra era mais suja. O Cairo, pelo menos ali na parte central, é um caos. Tipo, só não é pior do que o da Índia, porque não tem camelo andando no meio da cidade livre. Mas é uma loucura. Tipo, as leis de trânsito são opcionais, se não tiver um guarda ali monitorando por perto. É um É Deus do tipo no céu. Brasil também, querendo ou não, né? Não, mas aqui, tipo, você vê um sinal vermelho, você para. Lá eles olham pro lado, se não tiver ninguém, Espaço por cima. você passa por cima. Tipo, se vier um carro na contramão e não bateu, boa sorte, vida que segue, sabe? Eu lembro que quando eu fui para Alexandria, a gente foi de carro. E tinha uma neblina ali, um nevoeiro, e não tava conseguindo ver muito bem. E daí eu, beleza, tudo bem, a gente para. E eles pararem. Não, a gente não vai parar, a gente vai continuar indo. Eu, mas não dá pra ver nada. Ele, se a gente não bater em nada, a gente chega lá. E eu, Se não bater, né? Tipo meu assim, Deus. será que eu vou chegar vivo no final? É justamente isso, mas lá eles são muito vida louca no trânsito. E você falou um pouco da cidade que você está morando, você falou que ela é mais residencial, né? Tipo, o tamanho dela seria médio, qual que seria a média de habitantes que ela teria? Ela é uma cidade grande, mas ela não é muito conhecida lá fora, fora Do Egito, do assim. lado do Egito. A primeira vez que eu ouvi falar foi nesse projeto e foi por acaso porque eu achei que eu iria para o Cairo. Uhum. Aí depois eu descobri que era uma outra cidade lá próxima, mas eu já estava apaixonada pelo projeto que eu ia fazer, então eu só fui.
Mas com relação à infraestrutura, não é dos lugares mais bonitos visualmente, porque tem muita coisa inacabada. Assim, lá tem uma lei, pelo que eu entendi da história que me contaram, que o governo cobra um imposto sobre todos os imóveis finalizados. Então, tipo, eles deixam de finalizar para não pagar o imposto. Então, tem muita coisa Que lá que fica. interessante isso. Pois é. Tem muita coisa lá que fica no reboco, e daí você vê só aquele cinza. Não é Nossa, o mano, eu fico lugar mais pensando assim bonito do que, mundo. por exemplo, a pessoa não terminar a construção deve que o imposto é bem alto, né? Tipo, vai entender. Conta um pouco mais do projeto que você foi para desenvolver nessa cidade que você estava. Do que se tratava, o que você fazia, só para o pessoal ter uma noção. Tá, era um projeto sobre leitura e o objetivo era apresentar autores brasileiros para o pessoal de lá. E daí eu fazia clubes do livro com 2 encontros por semana, onde a gente lia livros brasileiros, discutia sobre a história, sobre o estilo de escrita, sobre a vida do autor. Foram, acho que uns 12 encontros que eu fiz lá, 2 por semana, e as reuniões eram sempre em inglês. Os debates eram abertos a qualquer pessoa que quisesse participar. Só precisava ter lido o livro e falar inglês, basicamente. Daí eu disponibilizava o material em inglês, tipo, os livros em inglês, eu ia lá fazer minha pesquisa de quais autores já foram publicados fora do Brasil. Eu, pra, cara, eu consegui encontrar Machado de Assis direto no árabe. Sério? Caramba, deve ser bem raro, não? Sério. Mas todos os outros foram em inglês mesmo. Daí eu disponibilizava lá no grupo e todo mundo tinha acesso. O meu projeto era basicamente sobre isso. Daí eu tive um pouco de dificuldade de encontrar livros traduzidos para o inglês, eu encontrava muitos traduzidos para o espanhol. E chegou ali no finalzinho, eu comecei a trabalhar com contos, porque se eu não encontrasse traduzido mesmo, eu poderia traduzir. Foi a solução achada para não parar o projeto, mas deu tudo certo. Eu recebi muitos bons feedbacks do pessoal que participou. E foi uma das coisas mais sensacionais e mais extraordinárias que eu já vi. Imaginando, porque, tipo, quando você pensa no Egito, você nunca pensa em inglês, assim, né? Tipo, o máximo que o pessoal pensa, assim, em relação à África é, por exemplo, sei lá, tipo, que vem na minha cabeça. Tipo, África do Sul, entende? Que lá eles falam inglês, etc. Mas nunca me veio essa ideia do Egito, assim. Bem não legal. é bem um idioma oficial. Sim. Oficial mesmo mas é tem só alguma árabe. relação, assim, né? Mas eles têm bastante contato. Pelo menos o pessoal ali que é universitário, que já tem uma condição melhor de vida, eles têm bastante acesso. E nas suas interações, assim, com o povo, né, do Egito, assim, o que as pessoas diziam, assim, sei lá, do Brasil? Eles tinham alguma curiosidade, perguntavam alguma coisa? Sim, Tipo, é quando legal saber isso. eu fiquei em dezembro de 2013, janeiro de 2014, eu voltei no comecinho de fevereiro de 2014. Que estava perto da Copa, né? Então, lá no principal shopping do Cairo tinha uma estátua lá da bola da Copa que ia ser aqui no Brasil. E o Pelé estava indo para lá para fazer alguma coisa. E daí tinha os outdoors do Pelé. E daí, quando eu dizia que eu era brasileira, todo mundo, Pelé, futebol, carnaval, esses estereótipos que o pessoal tem aqui do Brasil, mas eles são apaixonados por brasileiro. Eu ganhei muito presente pelo simples fato de eu ser brasileira. Legal. Não, tipo, presentes assim, lembrancinhas, sabe? Sim. Tipo, cera, um brinco. Mas quando eu era brasileira, as pessoas começavam a sorrir, a querer tirar foto. Você diria que eles Isso foi têm uma vibe, assim, meio brasileira, assim? Tipo, essa coisa mais aconchegante, sei lá.
sim, mais próximo. Eles gostam muito de tocar também. Uhum. Assim, mulheres e homens separadamente. Você não pode tocar em outra pessoa do sexo oposto que não seja seu marido ou da sua família. Entendi. Mas, por exemplo, eu tava lá nas pirâmides e aí o pessoal percebia que eu era de fora e eles pediam para tirar foto e aí eles me abraçavam e tiravam a foto, assim, naturalmente. Legal. Como se eu fosse vizinha deles. Tem mais alguma coisa que você quer trazer sobre o Egito, sua experiência lá? Sobre o Egito, questões de segurança, tá? Se você for uma mulher, evita roupas que mostrem demais o corpo. Tipo, vai com uma camisa que cubra os cotovelos, vai com uma calça ou uma saia até o chão. Você não precisa usar véu. Inclusive, Uhum. essa foi uma curiosidade, porque quando eu fui, eu visitei algumas universidades lá, e a maioria do pessoal jovem, eu contava nos dedos quantas mulheres estavam usando o véu lá nas universidades de Cairo. E aí eu fiquei impressionado, porque, tipo, eu esperava todo mundo, né, Uhum. usando. E foi bem o contrário. Eu contava nos dedos quantas estavam usando. Deixa eu ver o que mais. Se atentar também para os locais onde você não pode entrar, porque tem alguns lugares que são só para mulheres, outros lugares são só para homens. Ah, E entendi. você não pode entrar. Questões de convivência. Se evita levar pessoas do sexo oposto para o lugar onde você mora, isso não é bem visto. Ah, interessante. Inclusive, lá no flat onde a gente ficava no apartamento, né, nós éramos 4 meninas e 2 meninos. E alguns vizinhos na época chegaram a ligar para o landlord pedindo explicação e reclamando que tinham homens e mulheres que não eram casados A mesma juntos. residência. Uhum. Isso foi uma coisa diferente, assim, interessante, que Uma chamou a curiosidade atenção. pessoal aí, bacana. E depois que terminou seu intercâmbio, né, no Egito, o que aconteceu depois? Na época você já trabalhava ou você só estudava? Não, eu estava na universidade, e daí eu voltei para as aulas normalmente, né? Daí depois, no final desse mesmo ano, em 2014, eu arrumei emprego como professora numa outra escola de idiomas e eu dava aulas para um grupo de estudantes de 12 a 15 anos. Você Eu já acho foi que professor eram então? já por um breve período de um Legal. semestre, mas sim, já. E o que você achou da experiência de ensinar outras pessoas a aprender? Aí eu acho que é interessante, mas eu acho que eu gostaria mais de lidar com adultos. Porque eu trabalhava com pré-adolescentes, né? E o Mais pré-adolescente, difícil, ele né? vai para a escola porque o pai manda, não é porque ele quer, porque ele enxerga um valor daquilo. Então, um adulto, ele vai porque ele vê a necessidade de aprender. Então, ele está mais interessado, mais envolvido. Eu achava que eu ia gastar muita energia na sala de aula tentando fazer as pessoas ficarem quietas, prestar, tipo, parar de correr, de conversar. Só que foi o oposto. Eu precisava me esforçar para fazer elas interagirem, entendeu? Ficar muito no celular e Aí, etc. não abria livro na sala, não fazia as tarefas, eu perguntava uma coisa, não queria responder, e aí eu, não, ser professora não é para mim. Eu gosto de falar inglês, mas eu não gosto da aula. Aí, eu sempre quis, eu ainda passei mais alguns anos na IESEC, né, trabalhando ali com intercambistas. Alcancei posições de liderança na própria organização devido ao idioma e a ter feito meu intercâmbio e ao curso que fazia, que era administração. E o meu último degrau lá na IESEG foi uma consultoria nacional, onde eu atendia, né, outros 14 escritórios da IESEC aqui no Brasil. E eu percebi que eu gostava.
Então, a IESEC foi importante para me direcionar naquilo que eu queria fazer profissionalmente. Sim. Porque desde o meu primeiro contato com recrutamento e seleção do primeiro intercambista, eu fiz, cara, isso é muito bom. Se eu pudesse ser paga para fazer isso que eu estou fazendo aqui, seria o emprego dos meus sonhos. E agora eu finalmente consegui, né? Hoje eu trabalho com recrutamento e seleção internacional e eu sou paga para fazer isso. Então eu não posso reclamar do meu cenário Na época atual. você fazia faculdade de psicologia, no caso, só que você nunca tinha tido interesse na parte de recrutamento. Não, eu estudei administração e desde que eu tive contato com a disciplina de recursos humanos, eu já me interessei por essa área. Entendo. Mas antes de eu já chegar nessa parte, na universidade, eu já tinha tido contato através da IESEC e eu já tinha gostado. Então, quando chegou a hora de estudar isso na universidade, só confirmou a minha predisposição para seguir por esse caminho. E aí, depois que eu me formei, né, eu fui trabalhar, eu sempre procurei oportunidades na área de recursos humanos e na área de recrutamento, porque eu sabia que eu já tinha gostado disso e que eu queria fazer isso, mas aqui na minha cidade não tinha muitas oportunidades nessa área. Então eu fui para a área de atendimento e de vendas, que é o que sempre tem vaga, né, de trabalho. Aí veio a pandemia, eu passei 2020 todo desempregada e no começo de 2021 eu fui trabalhar em um call center, porque eu precisava pagar as contas. E daí, lá dentro dessa empresa que eu trabalhava, eles tinham um programa muito grande de mentoria. E aí eu fui, cara, eu não quero ficar aqui para sempre, né? Eu vou ver com quem é do RH daqui, se eles podem me dar algumas dicas e tudo mais. E daí tem um sistema onde você pode agendar com as pessoas um horário para falar com elas. E daí eu fiquei vendo as pessoas que estavam lá disponíveis e tinha o diretor internacional de RH da empresa. E aí eu agendei com ele. E eu não esperava muita coisa, eu esperava só que ele me desse algumas dicas mesmo e tudo mais. Eu achava que na semana seguinte ele nem ia lembrar de mim. E daí, quando chegou o dia de conversar com ele, a gente conversou por aproximadamente 1 hora, e daí eu falei todas essas coisas, né? Estudei administração, eu fui da IESEC, que ele já conhecia, porque a IESEC é bem, no meio estudantil e de carreiras, é bastante conhecido. Eu fiz o meu próprio intercâmbio, e daí ele gostou do meu perfil e acabou me indicando para uma gerente de RH, para que quando ela tivesse vagas, ela falasse comigo. E daí foi o começo de tudo, né, no recrutamento. Pouco tempo depois, abriu uma vaga no RH da empresa e vieram falar comigo. Só que não era para fazer recrutamento especificamente, era para trabalhar com validação de idiomas, porque também era uma equipe que trabalhava com projetos internacionais, mas as recrutadoras não falavam inglês. Então eles precisavam de alguém que falasse inglês para fazer essa parte de avaliação, para saber se o candidato realmente falava, se ele não estava de enrolation. Bem, assim, só um ponto nisso. Olha pra você, tipo, uma coisa que você nunca imaginava que aprender inglês no passado teria um impacto tão assim, bom, né, na sua vida no futuro, assim. Bem Sim. legal, assim. E daí eu comecei fazendo isso, né, eu trabalhava só fazendo as validações de inglês com os candidatos, e daí depois disso eu criei coragem para pedir a minha própria vaga para minha gerente. Aí eu fiz, deixa eu fazer ali uma vaga, só pra gente ver como é, faz um teste comigo. E daí ela disse que sim, ela era uma pessoa excelente também, ela me deu essa oportunidade. E daí, desde da minha primeira vaga até hoje, foram várias vagas e eu não parei mais. No meio do caminho, eu recebi um convite de uma consultoria do Canadá para prestar serviço para eles. E eu queria ter essa experiência internacional, então eu fui. Eu meio que sabia que não ia ser algo de longo prazo, mas eu queria ir pela experiência, para saber como era o mercado além do Brasil.
E aí ali, sim, meu dia a dia era todas as reuniões em inglês, todos os candidatos entrevistados em inglês, tudo, tudo, absolutamente tudo era 100% em inglês. E era um inglês fácil, porque era um inglês canadense, então o sotaque não é carregado, Sim. era um inglês bem limpo. Só uma dúvida, assim, eu tinha na minha cabeça assim, que para ser recrutador precisava ter alguma relação com psicologia. No caso, não é necessário. Não, a administração também tem Essa esse matéria. caminho. Sim. A gente não pode fazer, por exemplo, a avaliação psicológica de um candidato, mas eu posso fazer a avaliação comportamental, que eu Entendi. faço. Sim. Então, é um caminho que é compartilhado aí para essas duas profissões, administradores e psicólogos. E essa empresa do Canadá te contratou assim, ela ressaltou, por exemplo, algumas habilidades em você que ela achou interessante? Tipo assim, as empresas internacionais, assim, pela sua experiência, quais são os pontos que elas valorizam nos brasileiros, por exemplo, assim, ou nos candidatos? Tá, de forma geral, o brasileiro, ele é muito bem quisto porque ele tem assim, ele investe muito em educação, em qualificação. Então, está sempre fazendo cursos, está sempre buscando se aprimorar. E isso é muito bem visto. E as empresas destacam esse ponto aqui em nós. E falando do meu caso especificamente, a recrutadora, ela elogiou o meu inglês e ela também disse que gostou do meu perfil, justamente por essa questão do voluntariado, de ter feito intercâmbio e tudo mais. Então, esses dois pontos valorizaram bastante meu Sim. currículo. Eu fui contratada como consultora independente, né, como PJ, eu não era contratada como empregada CLT, sim, mesmo lá digamos. da empresa, mas o meu dia a dia era. Eu tinha horários, eu recebia meu salário mensal, apesar do mais comum ser trabalhar por hora, né? O meu contrato era fixo por mês, um valor. E os candidatos que eu trabalhava, cara, eu tive acesso a clientes incríveis, a grandes marcas do mundo. Tipo, eu cheguei a recrutar um cara da Apple. Sério, cara tipo desenvolvedor, assim. É, Bacana. eu sempre trabalhava com tecnologias. E Tanto, a Apple, assim, porque eu tenho interesse, né? Tipo, tô estudando programação. A Apple é exigente, assim, tipo assim, o nível de exigência dela é muito alto. sim, eles são bem exigentes. Todos os candidatos que eu vi que eram da Apple, que tinham a Apple no currículo, eles tinham um background muito forte. Eu não consegui trazer a pessoa porque a Apple cobriu a oferta que a gente fez para o candidato, daí ele acabou ficando por lá mesmo. Mas, assim, te dá novas referências, sabe? Sim. Você começa a ver outras possibilidades, outros caminhos e a ter novas referências mesmo. A mentalidade muda, o nível de consciência muda. Você é exposto a um cenário completamente novo. E qual a sua opinião, a sua visão sobre a diferença de trabalhar em equipe com pessoas do Canadá, né, especificamente, com brasileiros, assim? Você tem alguma diferença, assim, gritante ou não? Para mim, a principal diferença foi a questão da interação. Ela é muito, cada um no seu quadrado. E foi justamente nessa experiência que eu descobri que a interação é uma coisa importante para mim e que afeta meu rendimento, a interação contínua. Porque lá a gente não tinha muito contato assim, uns com os outros. A gente se via só nos horários da reunião e depois cada um seguiu o seu caminho. Né? Trabalho remoto, né? Que intensifica tudo. Daí eu descobri que eu gosto do mercado brasileiro. Eu gosto dessa proximidade que a gente Sim. tem aqui. Mas para mim essa foi a principal diferença, a questão da interação.
Quais foram, por exemplo, assim, desafios ou dificuldades, entre aspas, que você enfrentou nesse processo de trabalhar para uma empresa internacional? Eu acho que o principal desafio técnico, falando assim, né, foi o de entender as legislações de outros países. Por exemplo, o tipo de contratação que eu posso fazer no México, os tipos de contratação que eu posso fazer na Colômbia, os tipos de contratação que tem no Brasil. Então, tecnicamente, foi isso. E na questão de comportamento, foi essa questão da interação. Eles são muito dedicados a dar resultado, mas a parte de colaboração, ela acaba ficando um pouco de lado. Pelo menos nessa experiência que eu tive. E depois dessa empresa, né, do Canadá que você trabalhou, aí como que prosseguiu assim, sua carreira profissional? Você continuou nessa empresa? Não, eu saí de lá e hoje eu trabalho novamente aqui no Brasil, sob a CLT, mas eu ainda trabalho com projetos internacionais. Desde que eu vim para essa área, eu sempre trabalhei com projetos internacionais. A diferença é que hoje os meus clientes são diretamente americanos, porque na primeira, pelo menos aqui no modelo de consultoria, né, a gente não trabalha com os clientes diretamente, a gente trabalha com o comercial que atende esses clientes. Então, na minha primeira experiência, os clientes eram americanos, mas o comercial era aqui do Brasil. Então, basicamente, eu falava inglês com os candidatos que eu tinha que avaliar. O comercial que eu atendo está todo nos Estados Unidos. Então, além de eu ter que avaliar o inglês dos candidatos, todas as reuniões que eu participo com o comercial são em inglês, todos os alinhamentos de vaga que eu faço com os clientes são em inglês. Então, é um uso maior, mais abrangente do idioma hoje. Então, hoje em dia, assim, você tem zero contato assim, com o idioma português no meio profissional, assim? Não, eu tenho ainda, mas com o meu time daqui. Porque nós somos aqui brasileiros, né? A minha equipe fica em Curitiba, eu sou a única pessoa que está remota. E entre nós a gente fala português, mas com os clientes é 100% inglês. E como que eu vou, assim, como que é lidar com esses clientes assim em inglês? São pessoas mais difíceis de lidar? Eles não são difíceis, eles são objetivos. Vai ser difícil para você se você não souber se comunicar, ou se você não entender que o negócio deles é fazer dinheiro. Lá eles ganham por hora, então eles não querem perder tempo com uma pessoa prolixa ou com uma pessoa perdida que não sabe o que está fazendo. Então, tipo, se garanta no seu trabalho, entendeu? Mas, fora isso, eles são tranquilos, são de boas. Eles não vão ligar e ficar numa chamada com você, como o brasileiro faz, né? A gente abre uma sala aqui e fica conversando enquanto tá olhando uma planilha, por exemplo. Isso não vai acontecer com eles. Mas, em termos deles serem grosseiros ou mal educados, isso nunca aconteceu comigo. Uma pergunta, por exemplo, quais dicas você poderia trazer para as pessoas, né, que estão escutando esse podcast, que desejam construir uma carreira internacional, se candidatar para uma vaga? Quais dicas você tem com sua experiência? A primeira é não tenha medo de se aplicar para as vagas internacionais. Por mais que o seu inglês seja lei intermediário, tem empresas que já aceitam nível intermediário para as posições deles. Então, tipo, não tenha medo, não deixe de se aplicar porque você acha isso ou aquilo, ou porque você não atende tudo que a vaga pede. Se você atender ali uns 70% do que está sendo pedido e você conseguir se comunicar, mesmo que você não fale como um nativo, tenta. Não seja o seu próprio não. Essa é uma coisa que eu falo bastante. Não seja o seu próprio não. Vai lá e tenta. Não você já tem. Talvez você ganhe sim. E aprenda a se comunicar de forma efetiva. Tipo, educado, porém objetivo. Se o que você pode
dizer, pode ser dito em uma linha, se você quer falar para outra pessoa, para o teu cliente, pode ser dito em uma linha, não escreve em parágrafo, escreve. Uma dúvida, digamos assim, por exemplo, quando você está fazendo um processo seletivo para uma vaga em inglês, obviamente a comunicação oral tem grande peso, né? Mas a escrita, por exemplo, ela tem um peso maior, um peso menor, ou é obrigatório? Eu não avalio a parte escrita do candidato, eu avalio a conversação, porque eu trabalho hoje com TI, né? Então, os desenvolvedores, eles já têm bibliotecas prontas, os códigos que eles aprendem já tem muita coisa em inglês, então a parte técnica vem da própria profissão, da área que eles trabalham. Daí eu vou avaliar, o que eu avalio numa avaliação de idiomas? O vocabulário da pessoa, se é alguém que tem um amplo vocabulário ou é alguém que fica repetindo as mesmas palavras muitas vezes, se é alguém que consegue se expressar com clareza, se é alguém que conseguiria explicar um problema para um colega de trabalho, por exemplo, se é alguém que consegue ajudar um colega de trabalho a resolver uma determinada situação, se é uma pessoa que consegue me dar um exemplo de uma situação que ela já passou. Então, tudo isso são coisas que eu vou avaliando. Mas também não é uma avaliação, tipo, um TOEFL da vida. Tipo, eu faço uma parte da entrevista em português e eu faço uma parte da entrevista em inglês. Então, perguntas que eu faria na própria entrevista em português, eu só mudo o idioma. Eu recordo muita gente em inglês. Porque quais seriam a maior, assim, vamos pegar os candidatos brasileiros, por exemplo. Do seu ponto de vista, quais são as maiores dificuldades que os brasileiros enfrentam na parte de conversação? A questão são duas. A questão do vocabulário e outro ponto que atrapalha bastante é a questão do nervosismo. Porque tem candidato que fica muito nervoso e ele não consegue formar, ele até tem o vocabulário, mas ele gagueja tanto na hora que ele não consegue formar uma frase. Ele não, por mais que eu tente ali, a gente faz essa parte depois, vamos falar sobre isso agora, depois a gente volta para o inglês. Mas não sei, um bloqueio que a pessoa colocou na cabeça dela, que é difícil, ou que é complicado, ou que não é para ela, e aí acaba não fluindo. Entendi. Voltando um pouco mais para a parte de idiomas, né? Então você já teve experiência em escolas, fazendo cursos. Assim, da sua parte pessoal, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas para elas aprenderem inglês de forma autodidata? Consumir o máximo possível de conteúdo no idioma que você quer aprender. Por exemplo, agora eu estou estudando espanhol, eu estou assistindo novela mexicana no original. Mas não é tipo pela história da novela, é para treinar o listening, entendeu? E também porque a linguagem que a gente aprende na escola de idiomas é uma linguagem mais tradicional, uma forma mais formalzinha. E na novela a gente aprende a linguagem do dia a dia. Então, para você pegar ainda mais vocabulário da vida real, por exemplo, sabe? E qual espanhol você decidiu focar, por exemplo? Tipo, mexicano, argentino, espanhol mesmo? Eu gosto do... Espanha, quer dizer. Eu gosto do espanhol mexicano e eu gosto do colombiano também. Legal. Do colombiano pelo menos na minha visão, é um dos espanhóis mais limpos que existem. Eles não têm um sotaque muito forte. Inclusive, tem um episódio que eu gravei aqui nesse podcast com um rapaz que é tradutor chamado Felipe. Ele morou na Colômbia também. Ai, que legal. Eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio agora para o espanhol. E você não acredita, ele fez o intercâmbio na Colômbia a primeira vez pela ISEC também. Caramba, que legal. Sério. Muita coincidência. Não, que o mundo é uma cidade pequena. Ele morou em Medellín, sabe? Tipo, ele falou que gostava muito de lá. Muito legal. Ai, que legal.
Eu tenho vontade de ir pra lá. Eu tô organizando aí. Mas daí eu esqueci de comentar, eu acabei estudando no semestre de francês ainda. Só que aí foi só um semestre e não consegui dar seguimento, mas é algo que eu pretendo assim retomar no futuro. Tem algum aplicativo ou site que você utiliza para aprender idiomas que você gosta muito, que você gostaria de recomendar? Não, aplicativos não é muito a minha praia, mas tem uns canais no YouTube que eu gosto de seguir. Uhum. Por exemplo, o inglês, se você curte, por exemplo, o inglês americano, tem o English in Brazil, da Sim, conheço. Karina Fragoso. Ou se você é mais do estilo britânico, tem o canal da Lucy. Eu Uma não. loira, né? Eu Sim, não lembro conheço qual ela. que é o nome do canal dela, é alguma coisa Lucy, mas é muito bom. E o estilo do inglês britânico que ela fala é o Received Pronunciation, que é um dos, na minha opinião, é o estilo mais bonito e mais fácil, e simples, e limpo e elegante que o inglês britânico já Eu teve. tenho preferência pelo inglês americano. Eu acho muito estranho a forma de pronunciar o inglês britânico. Tipo, betcha. Tipo, sei lá, é muito estranho do meu ponto de vista. Mas é legal. Você utiliza Hoje, muito. Você utiliza podcasts? Tem alguns podcasts que você gosta ou você não curte? não, eu consumo mais YouTube, vídeos mesmo, e vou pra Séries? TV. Sim. Série, filme, novela e música também. Eu aprendo Legal. muito com música. Tem um site, depois eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo. Mas é um site que você pode estudar pela letra da música e ele meio que você digita para completar as palavras, entende? Meio como se Ah, fosse o que karaokê. legal. Depois eu vou te passar. Muito legal, tem para diversas línguas. É tipo 13 línguas assim. Caramba, Depois que eu vou te legal. mandar. Olha, eu gostei disso daí. Tem mais alguma dica assim relacionada a idiomas que você gostaria de passar? Não tenha medo de se expor. Tipo, as pessoas entendem que você está se esforçando para falar no idioma delas. Então, se você cometer um erro, não vai ser o fim do mundo, sabe? E outra coisa, é você que está se esforçando para falar o idioma da pessoa, não é ela que está se dando ao trabalho de entender português para falar o teu. Então, Sim. tipo, você já está na vantagem ali. Você já está aprendendo uma língua além da sua. E não tem a menor razão para você ter vergonha disso. Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de errar. Quanto mais você falar, mais você vai aprender. E as pessoas não vão se importar tanto assim, tipo, daqui a 15 dias ninguém vai se lembrar que você errou uma Sim, sim. palavra quando você estava conversando com fulano, com Beltrano. Então, tipo, não deixe que essas coisas pequenas atrapalhem o seu progresso. Por exemplo, para aprender palavras novas, você utiliza algum método ou você tem alguma dica para as pessoas aprenderem? Ou você só vai, por exemplo, consumindo conteúdo, esqueceu, tipo, o que você faz? Tá, eu gosto de anotar expressões que eu acho interessantes. Por exemplo, eu estava assistindo uma série e daí no meio de uma conversa lá, a mulher soltou a expressão, não me importa um pepino. E eu, caramba, que diferente, eu não me importo com um pepino. Não. E daí eu fui ver, né, tipo, eu não me importo, eu não tô nem aí, é meio como se fosse uma expressão popular para isso. Daí eu vou e anoto. Anoto. Coisa interessante isso que você falou, tipo, coisa que você não encontra muitas vezes em livro, aplicativo, tipo Duolingo, tipo, essas expressões só pega mesmo em conteúdos reais mesmo. É. E Bem é legal. muito interessante. E acho que uma boa também para você adquirir vocabulários é livros. Mas, tipo, livros clássicos, assim, porque a gente pensa que clássico é difícil, é datado, só que é justamente o contrário, né? Eles se tornaram clássicos porque eles ficaram populares na época deles e eles sobreviveram ao tempo. Então, eles são bem interessantes.
e tem muito vocabulário. Nossa Senhora, meu Deus. Eu tenho alguns livros aqui em inglês que eu ainda não terminei de ler, mas, tipo, você pode encontrar livros de assuntos que você gosta e matar dois coelhos com uma cajadada Sim. só. Que você aprende o assunto que você quer e de quebra aumenta o seu vocabulário no idioma. Não sei se você já viu, né, assim, tipo, sabe aquelas revistinhas da Turma da Mônica? Hum. Então, tem uma versão que é tipo em inglês e também tem uma outra versão que é tipo em espanhol. Ah, Chama, que legal. depois eu vou te mandar, até colocar aqui no vídeo depois. Em inglês chama Mônica Gangs e em espanhol chama Mônica e su pandilha. Tipo, o nome em espanhol é muito mais Não legal, né? conhecia, mas que legal. Tipo, e você encontra em sebo essas coisas assim pra comprar. Bem Ai, legal. que legal. Eu não sabia disso não, mas é interessante. Bom, Patrícia, a gente está chegando, né, no fim do podcast. Eu agradeço muito você pela sua participação e gostaria de que você também falasse um pouco do seu trabalho lá no LinkedIn, como que você pode ajudar as pessoas, né, que querem construir uma carreira internacional e etc. Fica à vontade para falar. Então, primeiramente, eu que agradeço aqui pelo convite, por me dar esse espaço. Eu espero que tenha sido uma conversa agradável e útil Foi para ótimo. você e para o pessoal que está aqui ouvindo. E falando do meu trabalho hoje, fora da empresa, eu tenho um perfil, estou começando hoje um perfil de consultoria no Instagram, onde eu vou dando algumas dicas de carreira, de currículos, de entrevista. Eu vou falando sobre como você pode atuar, especialmente no mercado corporativo, que é o meio que eu mais tenho conhecimento e que, assim, tem no meu coração. Eu acho que se eu não fosse recrutadora corporativa hoje, eu arrumaria uma outra profissão que me permitisse atuar no meio corporativo, porque eu realmente gosto. E daí, eu estou sempre publicando conteúdo e respondendo caixinhas diariamente. Então, você pode fazer perguntas sobre seu currículo, sobre comportamento em entrevistas, sobre alguma situação que você passou, sobre carreira no geral, que eu vou estar lá respondendo e publicando. E eu também ofereço pacotes de serviços, onde eu trabalho com reformulação de currículo, com simulação de entrevista, com reformulação de LinkedIn e com mapeamento de perfil, que é um relatório bem completo, você já conhece, né? Sim, É muito um bom relatório mesmo. bem completo que vem trabalhando tanto a parte pessoal como competências no que você pode trazer no processo seletivo para se vender ou para argumentar melhor sobre situações, traz um conteúdo bem útil para a sua carreira e também de pontos que você pode desenvolver para se sair melhor em uma profissão ou em outra, por exemplo. Então, a agenda está aberta para 2024 agora. Dá para entrar em contato comigo pelo próprio Instagram, pelo WhatsApp, Qual, pelo qual é LinkedIn ou o, qual é seu LinkedIn e seu Instagram? Pode falar. o LinkedIn é Patrícia Gomes, tanto no nome quanto na URL, Sim. e o Instagram é Patrícia Gomes RH. Pessoal, os links, todos os links da Patrícia, para vocês entrarem em contato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Não precisa preocupar em lembrar depois. Então, muito obrigada, Oli, pelo espaço, tá? E sempre que precisar, pode chamar. Eu que agradeço. Pessoal, sigam a Patrícia, porque lá, principalmente no LinkedIn, eu gosto muito por causa que ela escreve textos assim bem informativos, assim. Não vou falar grande, vou falar informativos, que vocês podem aprender muitas coisas úteis para sua carreira internacional. Então, muito E obrigado, publicam Patrícia. vagas. Sim. Ela também tem Medium, a plataforma de blog. Eu vou deixar todos os links aqui depois na descrição. Então, muito obrigada e a gente se vê por aí, então. Tá bom. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Feliz fim de ano. Obrigado. Tchau, tchau. Então, certinho. Muito obrigado, Patrícia.